espero que esteja tudo bem com vocês. O assunto de hoje, como sempre, é para reflexões e propostas de mudanças para o Brasil. E tudo urge começar pela educação, política e socialmente. Valorização de professores, aplicação de propostas de pedagogias modernas e eficazes para o século XXI. É urgente que haja uma educação realmente de qualidade no Brasil. Mas antes desse debate, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Levar cultura, levar conhecimento, levar luz e hoje levar reflexões. Isso é muito importante. Pessoal, todos nós sabemos que o Brasil há décadas, muitas décadas, e não estamos falando de governo A, B, C, D e vai por aí afora. Estamos falando de instituição, governo. E isso faz com que o Brasil enfrente diversas crises em diversos setores da sua estrutura, como educação, saúde, segurança, saneamento básico, e o básico não existe. Saneamento básico, e o básico não existe. Infraestrutura, economia e na própria política. Parece que o único setor que não está em crise é o setor judiciário, não é, pessoal? Pensem bem. Mas a solução mais importante para o país sair do caos em que se encontra é revolucionar a educação. E também começa em casa. Agora no carnaval, não sei se vocês notaram, a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, estava repleta de lixo. Todo mundo aplaude, todo mundo vibra, todo mundo se admira com a educação do povo japonês, a organização e a limpeza. Quando eles saem dos locais em que tem um público muito elevado, cada um é responsável pelo seu próprio lixo. E a Marquês de Sapucaí estava repleta de lixo, toneladas de lixo. Então, a educação começa em casa. É preciso refletir. Isso é um problema grave que começa desde casa até a universidade e quando sai da universidade, a vida civil de cada um de nós. Então, é dever de cada um se educar. Isso é importante todos terem em mente. E transformar essa educação completamente com propostas e incentivos para a qualificação docente. Mestrado, doutorado para professores de todos os níveis, desde ao alfabetizador ao professor do ensino médio. No Brasil, são raros os casos da professora alfabetizadora ser doutora na escola de base. Raríssimos casos. Na Europa, isso é muito comum. No Canadá, muito comum. Nos Estados Unidos, também comum. E no Brasil? E remuneração humanitária, remuneração digna. Tem governo do estado que entra na justiça para não ter que cumprir o direito conquistado pelo professor. Piso salarial, não dá aumento, não paga o Fundeb e acha que é por aí. Cada vez mais oprimir. O professor cada vez mais oprimir a educação do seu estado e oprimir também a população do estado. Então tudo está caótico no Brasil. E investimento em reestruturação das escolas municipais, estaduais e também federais. Aproximação do currículo escolar com a realidade dos alunos. Estamos no século XXI. Tem que pensar sobre isso, considerando as regiões do país em que vivem, aplicação dos incontáveis recursos tecnológicos existentes nas instituições de ensino, para assim despertar o interesse dos alunos pelos estudos. Já que eles estão tão habituados a utilizar tais recursos
no seu cotidiano, por que não utilizar esses recursos dentro da sala de aula? Aí existe um contraste com a rígida e inflexível disposição das salas de aula, todos sentados em posições estratégicas e quadros escritos com pincéis ou ainda em giz. É preciso mudar, não adianta mudar o nome de segundo grau para ensino médio, antes era científico, e não mudar a estrutura, não mudar o pensamento, não mudar realmente a pedagogia. E isso também se aplica para as escolas particulares, que fazem da educação um verdadeiro comércio, de quem que aprova mais alunos no Enem. Fazem até um ranqueamento das escolas que mais aprovam alunos em vestibulares, concursos e Enem. E o conhecimento em si? Fica aquele decoreba. Nem as escolas particulares escapam. Sobretudo a partir da década de 1970, diversos países observaram que somente alcançariam elevados patamares de desenvolvimento humano, qualidade de vida e conforto para seus cidadãos. O Brasil oferece qualidade de vida? O Brasil oferece conforto aos seus pagadores de impostos? Porque no Brasil parece, na cabeça dos políticos, que não existe uma nação, não existe um povo, mas sim pagadores de impostos. Não existem cidadãos no Brasil, pagadores de impostos para esse pessoal. Então, será que no Brasil tem conforto para seus cidadãos? E desenvolvimento tecnológico, investindo em educação de qualidade, desde professores a recursos condizentes com a evolução tecnológica deste momento histórico que vivemos. Essa foi uma espécie de revolução educacional em efeito dominó, que atingiu países como a Inglaterra, como Portugal, como Espanha, como a Finlândia, como a Noruega, como a Dinamarca, Suécia, Coreia do Sul, Japão, Alemanha e tantos outros, Canadá, Estados Unidos. E um detalhe muito importante, o país com a maior população per capita de professores do mundo é a Finlândia. Exatamente, meus amigos, é a Finlândia. 50% da sua população, ou seja, metade da sua população, é constituída por professores. Então, a cada 2 habitantes finlandeses, um é professor. Imaginem, um país onde metade da população é constituída de professores. Olha que maravilha! Não é à toa que a Finlândia lidera o ranking de educação de qualidade. Meus amigos, em Israel, vejam só, a educação ocupa posição central na sociedade israelense, baseada em valores judaicos, culturais e bíblicos, no amor ao país e nos princípios da liberdade e tolerância, considerados a chave do presente e do futuro da nação, do futuro da sociedade. O sistema educacional prepara as crianças para se tornarem cidadãos e pessoas responsáveis em um país plural, um país democrático, onde coexistam pessoas de diferentes nacionalidades, etnias, religiões, formações políticas, respeitar essas formações políticas, culturais e sexuais. Esse é um detalhe muito importante. A vida dos homossexuais é respeitada em Israel. Ele é o único país do Oriente Médio onde ocorrem as paradas gays. As paradas gays de Tel Aviv e as paradas gays de Jerusalém. Muitos árabes muçulmanos homossexuais precisam sair da Palestina ou dos bairros árabes para irem morar em Israel, pois assim eles vão evitar linchamentos, apedrejamentos e até assassinatos realizados por grupos terroristas locais. Israel tem leis de igualdade e de direitos de proteção aos homossexuais.
com penas pesadas para os criminosos. Não se paga uma cesta básica, não se paga uma multa, são penas pesadas. Desde 1948, data da fundação do Estado, até a década de 1980, Israel acolheu mais de 3 milhões de imigrantes e sua população escolar, dessa forma, cresceu exponencialmente, explodiu. Então, sem dúvida nenhuma, o sistema escolar teve que se adaptar, elaborar uma forma de continuamente vencer o desafio enorme de integrar inúmeras crianças oriundas de diversos países diferentes, com culturas diferentes, falando línguas diferentes. Então, Israel teve que olhar para o velho continente e observar como os países europeus estavam realizando a sua revolução educacional. E ele observou que propostas pedagógicas como Montessori, Waldorf de Rudolf Steiner e o emprego de metodologias ativas de aprendizagem encontram terreno fértil nas escolas e universidades europeias. Então trouxe esses ideais para as suas escolas e universidades. Assim, a educação em Israel começa muito cedo. A partir dos 2 anos de idade até os 4 anos, as crianças já frequentam a pré-escola. Não é obrigatório e nem gratuito. A partir dos 5 anos, a pré-escola é gratuita e obrigatória. Muitas leis asseguram as mesmas oportunidades às crianças carentes. O Ministério da Educação israelense distribui altas verbas para a educação pré-escolar, pessoal. Os currículos têm objetivos de ensinar matérias básicas, como idiomas, tipo árabe, hebraico, que é a língua do país, inglês, são línguas obrigatórias e de maneira que os alunos sejam falantes fluentes das 3 línguas. E em algumas cidades, até o russo é obrigatório por causa da colônia russa. De uma certa forma, a população israelense é poliglota. E, além dos idiomas, conceitos numéricos, favorecer o desenvolvimento das capacidades cognitivas e criativas de cada indivíduo e promover as habilidades e interações sociais. Agora vejam bem, meus amigos, em Israel não existe o conceito de pré-escola ser um lugar para a criança brincar. Isso é muito importante. Então todos os estabelecimentos pré-escolares são obrigados a formar uma base sólida e sem deficiência para o aprendizado futuro das crianças. A frequência escolar é obrigatória dos 6 anos aos 16 anos de idade e gratuita até os 18. Segundo a Unicef, Israel ocupa o terceiro lugar entre todos os países no que se refere à matrícula na escola primária. Um dado interessante, 10% dos alunos entre 13 e 18 anos estudam em internatos. O caráter plural da sociedade israelense, porque lá é um caldeirão de culturas e pessoas de vários países diferentes, também está presente na estrutura do sistema educacional. Não poderia ser diferente. As escolas estão organizadas em 4 grupos. São as escolas públicas, frequentadas pela maioria das crianças. Escolas públicas religiosas, que tenha uma ênfase, tem um currículo nas matérias judaicas ligadas à tradição e à observância da religião. Escolas árabes e drusas. Os drusos, abrindo parênteses aqui, os drusos formam uma comunidade muçulmana israelense muito importante, com cultura e línguas próprias. E até recentemente, o embaixador no Brasil era de origem drusa.
os grupos terroristas e outros países árabes também, o Estado Islâmico, perseguem os drusos por razões de verem a religião islâmica de uma forma não fundamentalista, mas sim de uma forma muito mais humanitária e plural, diferente do pensamento desses grupos terroristas. E é muito importante dizer que muçulmanos não são terroristas. Alguns terroristas são muçulmanos, mas os muçulmanos não são terroristas. É um erro, é um preconceito ver um muçulmano na rua e acreditar que ele seja um terrorista. De forma alguma. Então, é importante deixar bem claro isso aqui. E o quarto nível de escolas são as escolas independentes, afiliadas a diversos grupos judaicos ortodoxos. A maioria das horas de aula nas escolas é dedicada aos programas letivos obrigatórios. A partir da terceira série, os temas passam a ser optativos. Além do programa escolar geral, o Ministério da Educação israelense oferece a cada ano, introduz a cada ano, um tema especial, um tema que servirá de importância nacional para ser ensinado, para ser debatido em profundidade em todas as classes. Geralmente são assuntos ligados à democracia, à religião, à história, à linguística, à literatura, ao meio ambiente, tecnologia, mercado de trabalho, sexualidade e tantos outros, tecnologia e tantos outros temas muito interessantes, muito importantes. A administração e o financiamento do sistema educacional são divididos entre o Ministério da Educação, que financia 65% da verba da educação, e as autoridades das cidades locais. As autoridades locais são encarregadas da construção das escolas e da manutenção, assim também como a compra de tudo que é necessário para a escola funcionar. O Ministério é responsável pelos currículos escolares, padronização educacional, treinamento e capacitação de docentes, o incentivo ao mestrado, ao doutorado, ao pós-doutorado, cursos variados, cursos livres, que o professor vá viajar, conhecer outras culturas, possibilita, ele incentiva, o governo incentiva, ele faz um projeto para que os professores sejam incentivados a viajar para o exterior. Olha só que diferença! Então o professor israelense não fica só naquele local, não fica só no país. O professor vai para Londres, vai para a Inglaterra, vai para Portugal, vai para a Itália, vai para o Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão. O professor é incentivado a viajar, é incentivado a conhecer outras culturas in loco. Olha só que importante. Meus amigos, além do currículo geral, algumas escolas secundárias também oferecem programas voltados para profissões e orientações específicas, como escolas agrícolas, com matérias relacionadas à agronomia, à zootecnia, à veterinária, divulgando assim os valores daqueles imigrantes que chegaram a Israel no início do século XX. E essas pessoas foram trabalhar num solo que estava desértico, com irrigação e plantio. Escolas militares treinam futuros oficiais da carreira militar e técnicos nos campos específicos exigidos pelas forças de defesa de Israel. Por exemplo, se é necessário construir um avião, por exemplo, vão ser engenheiros aeroespaciais. Só um exemplo. Escolas religiosas também complementam o currículo secular com matérias religiosas voltadas para a formação rabínica, algo muito específico. E também as escolas tecnológicas. A educação para adultos desenvolve um programa, vejam só meus amigos, para inserir aqueles que tiveram pouca ou nenhuma educação regular, ou seja, que são realmente analfabetos em seu país, vieram da zona rural, no início do século XX, hoje não mais. Isso é raro de acontecer, principalmente porque a Europa, de onde vem a maioria dos imigrantes, tem um sistema educacional bem forte. Aqueles que imigram da África realmente
apresentam uma deficiência educacional ainda hoje em dia. E principalmente para aqueles que estão vindo da Ásia, outra deficiência educacional muito comum de alguns países. Por isso que Israel é um dos raros países com população 100% alfabetizada. Que maravilha, né, meus amigos? Pessoal, a educação superior de Israel está entre as melhores do mundo. O país tem cerca de 9,5 milhões de habitantes e tem quase 450 mil estudantes distribuídos entre as 20 instituições de ensino superior do país. Essas instituições são inspiradas em modelos europeus que deram certo lá na Revolução Educacional iniciada na década de 1970. Mais de 60% da verba é de origem pública. Entre 15% a 20% das mensalidades dos alunos, 10% de contribuições e o restante é oriundo de várias fontes particulares. As principais universidades do país são 1. O Ternion, ou o Instituto Tecnológico de Israel, fundado em 1924 em Haifa, no litoral norte de Israel. E ele é dedicado à formação de engenheiros, arquitetos, planejadores urbanos do país, medicina e ciências biológicas. E tem um centro de pesquisa pura e aplicada em ciências e engenharia. A segunda universidade é a Universidade Hebraica de Jerusalém, fundada em 1925 por ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Olha só que maravilha! Estudar numa universidade fundada por Einstein. Que oportunidade! E ele foi professor na instituição. A Universidade Hebraica de Jerusalém é herdeira em testamento de todas as obras escritas pelo cientista. E os seus cursos vão desde arte a zoologia, além de ser sede da Biblioteca Nacional de Israel, cujo departamento de estudos judaicos é referência no mundo inteiro, principalmente dentro da teologia. O terceiro instituto é o Instituto Weizmann, fundado em 1935 em Rehovot, e é um renomado centro de pesquisas na pós-graduação em física, química, matemática e ciências biológicas, e principalmente na área do câncer, com tecnologia exportada para o Brasil, ao INCA e a Fundação Cristiano Varela, que funciona na cidade, em Minas Gerais, Muriaé. O Instituto Weizmann tem um departamento responsável pelo currículo científico das escolas de ensino médio. É lá que tudo é elaborado. E o quarto instituto é a Universidade de Tel Aviv, fundada em 1956. É a maior do país, com centros especializados que se dedicam a estudos estratégicos, gerenciamento de sistemas de saúde, antecipação de tendências e descobertas tecnológicas e estudos energéticos. E, finalmente, a quinta instituição mais importante de ensino superior do país é a Universidade de Haifa, fundada em 1963. E é um projeto arquitetônico de... Adivinhe? Um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. A Universidade de Haifa, pessoal, oferece estudos interdisciplinares e um centro judaico-árabe dedicado ao entendimento e à cooperação entre judeus e muçulmanos que moram em Israel, são naturais de Israel. Eles levantam essa bandeira da questão da coexistência entre árabes e judeus para a importância para o Estado de Israel.
E uma curiosidade, uma equipe formada entre cientistas do Ternion e do Instituto Weizmann que desenvolveu o pendrive. Isso mesmo, pessoal. O pendrive foi criado, foi desenvolvido em Israel. E também foi a Motorola israelense que criou o primeiro celular do mundo, gente. Isso lá pelo final da década de 1980, com uma equipe do Instituto Weizmann e do Ternion. Então, meus amigos, podemos ver que a educação em Israel é extremamente valorizada dentro da política e principalmente dentro da sociedade israelense. A população israelense valoriza a educação, valoriza os professores, ela não se coloca contra os professores. Isso é muito importante. A educação israelense valoriza e objetiva conhecimentos de alto nível, com ênfase nas formações científica e tecnológica. Por isso que o país está entre os mais avançados nas duas áreas. E ambas as áreas são essenciais para o permanente desenvolvimento do país. Mesmo sendo um país com quase 75 anos de fundação e uma população pequena de apenas 9,5 milhões de pessoas, Israel já tem 11 cidadãos vencedores do Prêmio Nobel. Vou repetir, 11 cidadãos premiados pelo Nobel, premiados com o Nobel. Israel ocupa a 11ª posição entre as nações cujos habitantes já receberam o Nobel. E o 13º no ranking dos prêmios científicos. Olha que importante. Enquanto isso, o Brasil, mesmo nunca, jamais, em tempo algum, ter vencido qualquer categoria do Prêmio Nobel, é um país que prefere se orgulhar de ter sido 5 vezes campeão da Copa do Mundo de futebol. Esse é o orgulho do Brasil. E que ser campeão da Copa do Mundo de futebol beneficia a população. É somente a alegria. A alegria de vencer a Copa do Mundo. Mas dados concretos, educacionais, seguir de exemplo, um exemplo a seguir de um cientista, de um escritor, de uma pessoa que promoveu a paz, e as crianças se espelharem naquele exemplo que venceu o Prêmio Nobel. Então, vencer a Copa do Mundo não traz nenhum benefício real, palpável para a população. Agora, por outro lado, vencer um Prêmio Nobel é o reconhecimento de uma educação de qualidade. Essa sim é a verdadeira Copa do Mundo. Agora, pessoal, eu deixo algumas reflexões muito pertinentes em que patamar estaria a sociedade brasileira se houvesse um investimento na educação nos moldes israelenses. E como vocês acreditam que as escolas poderiam melhorar? Como a educação poderia melhorar? Ninguém senta com os professores e lhes pergunta sobre projetos que desenvolvem. Ninguém senta. Nunca ninguém sentou perto de mim, nem diretoria, nem secretaria de ensino, nunca. Ninguém chegou perto de mim, nem dos meus colegas, e disse o seguinte: nenhuma de inspetoras, superintendentes, seja lá o que for. Que projetos vocês desenvolvem dentro da escola? Nunca. Ninguém senta com os professores para lhes ouvir, dar palavra para eles. Fala-se muito agora no tempo integral que o aluno é protagonista, mas o professor também é protagonista, e o principal protagonista da educação. Inúmeros professores desenvolvem projetos, com certeza. É um mito acreditar que os piores professores estão na rede pública. Não, porque os da rede pública também lecionam na rede privada. E assim como na rede privada tem alguns professores que são doutores, esses mesmos doutores estão na escola pública. Quem os ouve?
Quem sabe sobre a tese que eles estão desenvolvendo nos seus cursos de doutorado, nos seus cursos de mestrado? Ninguém ouve esses professores, ninguém ouve essas professoras. Esses inúmeros professores desenvolvem projetos em suas disciplinas que não recebem apoio ou, entre aspas, despertam o interesse dos próprios colegas professores, nem das diretorias escolares, nem das secretarias de educação. Meus amigos, reflitam, escrevam os seus comentários com as suas respostas. Realmente precisamos refletir, pensar, mudar a visão. Ter uma educação de qualidade que forme um cidadão de qualidade para o Brasil. Sem isso, não haverá um Brasil, vamos dizer assim, autossustentável em educação. E já acontece isso. Mas, meus amigos, é isso por hoje. E desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!